Você é uma pessoa escolhida por Deus. Deus te chamou, não foi ninguém. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te capacitou e foi Deus que te escolheu. Mas muitos não dão o devido valor. Muitos não acreditam no chamado de Deus, do chamado de Deus na tua vida. Muitos não acreditam que é Deus que está te usando, que é Deus que está falando através da tua vida. E por causa dessa incredulidade, muitos não receberam o seu milagre ainda. Eles estão sendo incrédulos diante daquilo que Deus te entregou. E por causa dessa incredulidade, eles ainda não alcançaram o seu milagre. Eles ainda não alcançaram a sua bênção. Por quê? Porque eles estão duvidando. Eles estão duvidando que você é usado por Deus. Mas Deus te trouxe até aqui para te dizer, não fique triste. Não fique desanimado, não fique frustrado, não pense em parar, não pense em parar. Não fique prostrado, não. Aprenda com o teu Salvador. Jesus, ele foi rejeitado pelos seus. É a palavra que fala. Jesus, ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi ignorado. Você tem noção do que é isso? Ser rejeitado pelos próprios da sua família, ser rejeitado pelos próprios amigos, pelas próprias pessoas que estão bem junto ali de você, que estão bem perto de você, que te conhece. Você ser rejeitado por essas pessoas, imagina a frustração. Imagina a tristeza no coração. Mas Jesus não se deixou abater por isso. Jesus, ele não se deixou abater por isso. Escute bem o que fala a palavra do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 13, o verso 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Escute bem, essa palavra que fala que Jesus estava pregando em Nazaré. E Jesus começou ali a ministrar sobre aquele povo. E aquele povo começaram a indagar. Quem é esse? Não é o filho de José? O filho de Maria? Seus pais não são esses? Seus irmãos não são esses? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Para estar falando dessa forma com tanta autoridade. E ali eles começaram a indagar. Eles começaram a comentar um com o outro. Que sabedoria é essa? Que entendimento é esse que ele tem? Como ele é capaz de falar dessa forma? De onde vem tanta sabedoria? De onde vem esses poderes miraculosos? Eles começaram a indagar a sabedoria que Jesus tinha, o entendimento que Jesus tinha, a unção, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento que estava sobre a vida de Jesus. E eles começaram a apontar Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Seus irmãos não são esses? Escute bem, muitos estão apontando quem é a tua família, de onde você veio. Ele pensa que é isso, ela pensa que é aquilo. Quem ela pensa que é, quem ele pensa que é. Começaram a apontar Jesus, não é ele, o filho do carpinteiro? Escute bem, o que dizem sobre você não define aquilo que Deus diz de você. Deus diz que você é um escolhido. Deus diz que você é um ungido.
Deus diz que você é capacitado para aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Eles tentam aqui de todas as formas envergonhar Jesus, parar Jesus, paralisar Jesus. Mas a palavra do Senhor é bem clara aqui em dizer: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles foram um povo incrédulo. Jesus queria fazer prodígios, milagres e maravilhas no meio do seu povo, no meio daquele lugar onde ele nasceu, na sua cidade natal. Jesus queria fazer coisas grandes, mas eles não permitiram isso. Eles não creram que Jesus podia fazer isso. Por quê? Porque eles conheciam Jesus. E aqui Jesus diz: não há profeta sem honra. Escute bem, muitos desonraram Jesus. Muitos não acreditaram nele. Por quê? Porque ali era a sua terra. Ali era o lugar onde ele nasceu. Ali foi o lugar onde ele ficou um tempo. E todos ali conheciam quem era Jesus, os pais de Jesus. Talvez esteja acontecendo isso contigo. Muitos não acreditam em você porque sabe quem você é. Quem são os teus pais? De onde você veio? A tua própria família, a tua própria parentela, aqueles de perto, não acreditam na autoridade, no poder que Deus colocou em tuas mãos, como aconteceu aqui com Jesus. Meu Deus, isso é muito forte, porque ali a palavra diz que Jesus, ele saiu daquele lugar. Ele saiu daquele lugar porque não acreditaram nele. E aquele povo, eles perderam de receber muitas bênçãos da parte de Jesus. De receber cura, receber transformação, receber milagres, receber bênçãos, receber curas emocional, receber libertação, receber transformação. Meu Deus, isso é muito forte. Jesus queria fazer ali milagres. Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Eles não creram e eles perderam. Então, não fique preocupado com pessoas que não acreditam no teu chamado. Não fique preocupado com aqueles que não reconhecem o chamado que Deus tem na tua vida, a autoridade que Deus já derramou sobre ti, a unção, o poder, o favor de Deus, a graça de Deus sobre ti. Não se preocupe, sabe por quê? Porque você não está perdendo nada. Você não está perdendo nada. Fique em paz. Descansa o teu coração. Apenas cada dia busque mais ao Senhor, busque mais ao Senhor, se aprofunde mais. Não fique com a água só no tornozelo, mas suba de nível com água até o joelho, com água até os lombos e com água que você não possa mais suportar em andar, em caminhar, e você chegue a nado, você chegue na total dependência de Deus. Você tem que ser dependente de Deus para tudo. E quando você entra nessa dependência, nesse achego, nesse conhecimento, conhecendo Deus mais profundo, escute bem, nada vai te abalar, porque nada abalava Jesus. Nada abalava Jesus, nada abalava Jesus.
Jesus andou por essa terra e nada o abalava. Nada fazia Jesus retroceder. Nada fazia Jesus parar. Nada fazia Jesus se prostrar. Nada. E ele nos deixou esse exemplo. Não quer ouvir, não quer receber? Lava as tuas mãos. Escute bem. Lava as tuas mãos. Porque a tua parte você fez. Aquilo que era para você fazer, você fez. Então descansa o teu coração. Porque quem não crê vai estar perdendo. Quem não crê é que vai estar perdendo. Os incrédulos não ganham nada, eles só perdem. Eles só perdem. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Escute bem. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Deus te mandou tu entregar, entrega. 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 É melhor obedecer a Deus do que depois você estar aí arrependido. Porque Deus não tem prazer no filho desobediente. Deus não tem prazer em um filho que desobedece a ele. O caminho desse filho é só de decepção, de tristeza, de angústia, de choro. Por quê? Porque está sendo desobediente. Quando nós desobedecemos a Deus, nós não temos paz no nosso coração. Quando desobedecemos a Deus, nós não honramos ao Senhor, aquele que nos entregou, aquele que nos presenteou com um dom, com um talento, com um favor. Meu Deus, e nós desprezamos aquilo que Deus falou conosco, a ordem de Deus. Quando somos filhos desobedientes, nós estamos desprezando. Isso é muito forte, amados. Isso é muito forte, porque quando nós desobedecemos a Deus, aquilo que Ele mandou a gente entregar, aquilo que Ele mandou a gente falar, quando a gente não fala, quando a gente se cala, nós estamos desprezando uma ordem de Deus, uma ordem do Altíssimo. Veja o quanto isso é profundo. Então não se cale diante daquilo que Deus te mandou fazer, daquilo que Deus te mandou falar. Se não crerem, é com eles e Deus. Se não crerem, fica em paz. Fica em paz. Não fala mais nada. Entrega nas mãos do Senhor. O importante é que você obedeceu. Porque Jesus aqui, ele queria trazer milagres para aquele lugar. Ele queria fazer milagres naquele lugar. Mas eles não creram. Sabe por quê? Porque eles olharam para quem Jesus era. É filho de carpinteiro. É filho de Maria. E ele nasceu em Nazaré. E ele não tem poder, ele não tem autoridade. Nós conhecemos ele, sabemos quem ele é. Olharam para o ambiente que Jesus nasceu, quem era sua família. Eles não olharam com o olhar espiritual, com a autoridade que Jesus tinha. Eles até viram, enxergaram a sabedoria que Jesus tinha, o poder que Jesus tinha, mas eles não queriam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Eles não queriam reconhecer que Jesus fazia. Jesus fazia. Jesus tinha poder. Eles não reconheceram. Mas Jesus, todavia, não ficou prostrado, não. Jesus avançava. Jesus tinha um propósito aqui na terra. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma finalidade aqui na terra, que era de alcançar o máximo possível de pessoas. Jesus tinha essa finalidade, esse propósito. Então não fique prostrado, não. Avance. Avance cada dia mais e creia que quem te chamou
é fiel. Quem te chamou é fiel. Meu Deus, isso é muito forte. Não querem receber? Não tem importância, cala a tua boca. Meu Deus, isso é muito forte. Você foi chamado, você foi chamada para falar aquilo que Deus mandou você falar. Você foi chamado para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Davi falou: caia eu nas mãos de Deus, porque muitíssimas são as suas misericórdias, mas não caia eu na mão do homem. Escute bem, se você está na mão de Deus, tá tranquilo, tranquilo. Por isso que você tem que obedecer a Ele, porque você vai estar nas mãos de Deus. Agora, se você cair nas mãos dos homens, aquele que quer ouvir o que ele quer ouvir, aquele que só quer que você fale coisas que massageiem o seu ego, que você não seja obediente a Deus sem falar aquilo que Deus mandou fazer. Se você cair na mão do homem, o homem não tem misericórdia. O homem, ele não tem misericórdia. Então, seja obediente àquilo que Deus te mandou falar, te mandou fazer. Oh, meu Deus! Agora eu já te peço, compartilha essa mensagem para que outras pessoas não venham parar nem estacionar diante daqueles que querem lhe paralisar, mas que Jesus seja o seu exemplo. Meu Deus, que Jesus seja o seu exemplo. Meu Deus, isso é muito forte. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Se você ainda não deixou o teu like, deixa o teu like, é muito importante para que o YouTube possa notificar que é um conteúdo relevante e assim distribuir para mais vidas. E também ativa o sininho. Tem um sininho aí perto do se inscrever. Aí você aperta no sininho todos, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai te notificar. Todos os dias eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus para a tua vida, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreve. Vamos fazer esse canal crescer o máximo possível. E se você já foi inscrito, meu muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.